Só que a vantagem é que o que mais cai no vestibular é semelhança de triângulo. A figura que mais cai para semelhança são os triângulos. E para triângulo a gente pode reduzir um pouquinho aquela definição. Quer ver só? Quando que duas figuras são semelhantes? Quando tiverem ângulos congruentes e lados proporcionais. Quando for semelhança de triângulo, você olha para ângulos congruentes, porque os lados serão proporcionais. Como, Adriano? Explica de novo? Se for uma semelhança de triângulos. Foram dados dois triângulos para você. Aí você está pensando o quê? Vou fazer semelhança. Ué, primeiro verifica se são figuras semelhantes. Bom, vou verificar. Ângulos congruentes e lados proporcionais. Não se preocupa não. Só olhe se os ângulos são congruentes. Os ângulos são iguais? Os ângulos são congruentes? Se sim, pode fazer semelhança, porque os lados nos triângulos serão proporcionais. E a gente pode reduzir um pouquinho mais ainda a definição. Quer ver só? Quando você olha um triangulinho e depois um triangulão, você está imaginando o quê? Adriano, aqui tem 3 ângulos, aqui tem 3 ângulos. Seguindo o que você falou, Adri, eu tenho que olhar se os 3 ângulos aqui são iguais aos 3 ângulos aqui, se os ângulos são congruentes. Beleza. Aí eu vou te dizer que 2 ângulos desse triângulo são alfa e beta. Coloquei os ladinhos ali, tá? Já vou utilizar os ladinhos depois. Adri, x, y, z, ABC os ladinhos. Mas vamos lá. 2 ângulos aí são o quê? Alfa e beta. Um ângulo alfa, um ângulo beta. Esse triângulo maior, ele tem um ângulo alfa e um ângulo beta. E aí eu te pergunto, o triangulinho e o triangulão são semelhantes sim ou não? Sim, eles são semelhantes. Como, Adriano? Só tem 2 ângulos congruentes. E o terceiro? Vai lá, lembra comigo? Teorema angular de Thales. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar quanto? 180 graus. Adri, se 2 ângulos são iguais, o terceiro e o terceiro tem que ser iguais, para que dê o mesmo 180. Faz um exemplo, bem hipotético, tá? Digamos que esse ângulo aqui vale 40 graus, e esse aqui vale 50 graus. 40 mais... Lembra da mosca, Bruno? Acho que ela veio para cima de mim. Vamos lá então um exemplo para você entender, tá? Olha só, digamos que esse ângulo aqui, ele vale 80 graus, e esse ângulo vale 60 graus. Adri, 80 graus com 60 graus, 140 graus. Para 180, falta 40 graus. Nesse triângulo maior, esse ângulo vale 80 graus, esse vale 60 graus. E 80 graus com 60 graus, 140 graus. Para dar 180 graus, esse ângulo tem que ser o quê? 40 graus. Conclusão, quando eu tenho 2 triângulos, para ver que eles são semelhantes, basta olhar os ângulos congruentes, porque os lados serão proporcionais. Mas o detalhe é, tem que olhar os 3 ângulos congruentes? Não. Basta você olhar o quê? 2 ângulos congruentes. Porque se 2 ângulos são congruentes, o terceiro com o terceiro tem que ser congruentes, consequentemente serão triângulos semelhantes. Pegou? Legal, né? Você vê que a gente pegou a definição para polígonos, reduziu para triângulo e reduziu ainda mais olhando apenas o quê? 2 ângulos congruentes. Você bateu o olho numa questão, tem 2 triângulos, tem 2 ângulos iguais? Tem semelhança para fazer. Pode fazer semelhança que vai dar certo. Legal, Adri, bacana. Tem alguma simbologia para as figuras? Tem. É esse tiozinho mesmo, tá? Quando eu olho para 2 figuras, eu posso colocar essa marquinha, tá? Para simbolizar 2 figuras semelhantes. Ou eu posso olhar o quê? Para os ângulos, né? E para as medidas, que consequentemente, se forem proporcionais, terá semelhança. Legal, Adri, olhei a questão no vestibular, li ela, tem 2 ângulos congruentes, tem semelhança. E aí? E tem muito aluno que faz isso, né? Ele olha a questão, olha para a pessoa, 2 triângulos semelhantes. Tá, e aí? Não sei o que fazer. Aí não vai adiantar, né? Você tem que saber olhar e montar o quê? A proporção da semelhança. Adri, proporção? Vamos lembrar a matemática básica. O que é uma proporção? É uma igualdade de razões. Razões são frações. Então, uma igualdade de frações. Mas que frações são essas? Das medidas correspondentes aos triângulos. Eu vou montar, você já vai lembrar. Quer ver só? Vamos começar com os lados, que é o que mais acontece nas figuras para você trabalhar. Adriano, eu vou montar o que? As razões. Vamos ver. Quem é o lado oposto ao ângulo alfa no pequenininho? Eu vou começar devagar, depois eu acelero. Vai lá. Quem é o lado oposto ao ângulo alfa no pequenininho? X. Então eu vou dizer o quê? Que o X está para, ou seja, vai tomar divisão, para o lado oposto ao ângulo alfa no grandão, que é quem? A. Vamos fazer um pouquinho mais rápido agora? Vai lá. Oposto a alfa no pequenininho, X. Oposto a alfa no grandão, A.
Assim como vai vir um sinal de igual, porque eu vou montar o quê? Uma proporção, uma igualdade de frações. Vamos lembrar uma coisa? Quem era x? Adri era oposto a alfa no pequenininho. Quem é o A? Oposto a alfa no grandão. Então quem está em cima é medida do pequenininho. Quem está embaixo é a medida do grandão. Porque eu quis fazer assim. Sempre tem que ser pequenininho, grandão? Não, pode ser grandão, pequenininho. Mas tem que ser grandão, pequenininho, grandão, pequenininho, grandão, pequenininho. Sempre obedeça a mesma ordem. Nós estamos fazendo o quê? Pequenininho, grandão. Vamos continuar então? Pequenininho em cima, grandão embaixo. Vai lá. Oposto a quem? Oposto ao ângulo gama no pequenininho. Vem. Oposto a gama no pequenininho é y, que está para o oposto a gama no grandão, que é b. Assim como o oposto a beta no pequenininho vale z, está para o oposto a beta no grandão, que vale c. E quando eu monto uma proporção, eu posso igualar tudo a K, que é a constante de proporção. Adri, aquele mesmo K que a gente usava em matemática básica? Claro que é. Isso aqui é proporção. É a matéria da matemática básica, só que aplicada a um caso na geometria plana. E esse K dá para utilizar? Dá. E você pode resolver questões muito mais rápido que o normal quando você usa muito bem esse K. Tem caso que é bom de usar, tem caso que não vale tanto a pena e eu vou te mostrar tudo isso. Mas muito aluno fica travado na semelhança e fala assim, ó, Adri, beleza, ladinho, ladão, ladinho, ladão, ladinho, ladão, beleza. Mas se eu não tiver só os lados, eu posso fazer com outras medidas? Claro que pode. O termo correto é comprimentinho ou comprimentão. Qualquer comprimento que você tiver no pequenininho e no grandão, você pode fazer a semelhança. Para diferenciar um pouco agora, eu vou chamar de triângulo 1 e triângulo 2, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida aqui. Quer ver só? Comecei como antes. L, de lado. Então, ladinho, lado do triângulo 1, está para o lado correspondente no 2. Ou seja, oposto a alfa, oposto a alfa. Você não pode fazer oposto a alfa e oposto a beta. Não vai gerar a razão correspondente. Tudo bem? Ladinho, ladão. Beleza? Mas, Adri, um termo bem, né, uma medida bem comum é o quê? A altura de um triângulo. Então, eu posso dizer que o ladinho está para o ladão, assim como a alturinha está para a alturona, ou seja, uma das alturas dos triângulos. Tudo bem? E eu também posso dizer o quê? Que, de repente, o perímetrozinho está para o perímetrozão. Vamos lembrar que a simbologia de perímetro é 2P, não é duas vezes o perímetro. Perímetro, a simbologia é 2P. Perímetrozinho, perímetrozão. Então fiz o quê? Ladinho, ladão, alturinha, alturona, perímetrozinho, perímetrozão. Eu montei uma proporção e toda a proporção eu posso igualar a K, que é a constante de proporção. Pegou a ideia? Então não é só com lado não. Você pode fazer com qualquer medida de comprimento que você tiver. Ok?